Olá, Segurança em Foco desta semana traz um assunto quente. Na última quinta-feira, a Polícia Civil aqui de Alagoas desbaratou uma quadrilha acusada de roubos a bancos. E 11 homens foram mortos na troca de tiros com a polícia. E este será um dos temas do Segurança em Foco de hoje. Está começando agora. Olá, eu sou Alexandre Lino e estou no comando do Segurança em Foco, seu programa que melhor debate a segurança aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. E, para debater os assuntos relacionados à segurança, eu tenho um time de especialistas de primeira qualidade aqui no programa. Dr. Flávio Saraiva, consultor em segurança, Dr. Geraldo Magela, historiador, e Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista. O assunto que eu vou trazer à baila hoje foi essa operação. A gente tem imagens já do portal Gazeta Web sobre uma operação da Polícia Civil alagoana que terminou com a morte de 11 acusados de pertencer a uma quadrilha especializada de roubos a banco. Doutor Flávio, pela sua experiência, o roubo a banco envolve tanta gente? Acho que foi primeiro o que chamou mais atenção. Tanta gente fazendo parte de um grupo que as investigações vão ser apresentadas, mas ao que tudo indica, um grupo criminoso especializado em roubo a banco. Bom dia a todos. Bom dia. De fato, a logística hoje para essa nova modalidade de roubo, né? De roubo a banco, exige a participação de muitas pessoas. E com várias especialidades, né? Tem que ter o motorista que dirija bem uma caminhonete, o explosivista, que é fundamental, é um profissional hoje que deve ser muito valorizado pelo crime, porque ele vai produzir cargas explosivas, de modo que não destrua todo o dinheiro que tem no banco, nem também represente risco para os operadores. Exige pessoas que operem bem com armas longas, armas curtas e tenha uma visão ampla para que faça um planejamento dessa ação, ter atividade de inteligência criminosa, né? Saber quando os bancos estão com dinheiro, saber levantar o efetivo policial presente nos municípios, verificar rotas de fugas. Então, isso se trata do crime organizado, não se trata de amadores. Há um emprego de armas longas, armas de bastante letalidade, muita munição, muito explosivo. E se vocês tiverem a imagem aí, a gente pode comentar sobre os explosivos que estão ali e o que eles fazem. Eles são bastante técnicos. Então, a gente vai mostrar agora as imagens. As imagens mais fortes, claro, em respeito ao nosso público aqui da TV Mar, a gente não vai mostrar, porque essas imagens circularam nas redes sociais e são imagens muito fortes. E a gente tem um público infanto-juvenil, por exemplo, pode estar frente à TV agora, e são imagens fortes dos corpos dos homens envolvidos. Mas a gente tem as imagens das armas, as imagens dos corpos, reafirma, a gente não vai mostrar. Mas tem imagem das armas utilizadas. 12 fuzil, por enquanto aqui só tem 12, tem o fuzil lá, que, salvo engano, é um Colt, né? 556, várias pistolas. E se puder mostrar aí os explosivos, aí você vê a polícia, ela poderia até ter sido vitimada pela própria ação dos explosivos. Que a Gazeta Web, no portal da Gazeta Web tem... A gente tem... clica ali, por favor, José, nesse 11 suspeitos de assalto a banco. Você vê, carregadores de pistola, carregadores no link de fuzil, ao lado, matérias relacionadas. Coletes balísticos. Enfim, Matéria.
salvo engano, ele vem numa imagem logo abaixo. É isso aí. É isso. É isso aí. Aí você vê... A quantidade de explosivo, não é pouco. Você tem a emoção, né? Encartuchada, que o pessoal chama. Você tem ali... Porque a imagem está mostrando... Esses menores são os acionadores, né? Ali você tem nitropenta, aqueles cabos, esses cabos coloridos. E, salvo engano, pode ter até aí o tubo de choque. Então, tudo isso aí, esses profissionais do crime poderiam ter armado até algumas cargas, preparado algumas cargas explosivas para recepcionar a polícia, por exemplo. E hoje, em vez de ter aí 11 bandidos criminosos mortos, poderíamos estar aqui chorando a morte de policiais possivelmente atingido por esses explosivos. Eles são acusados de, na noite anterior, terem realizado um assalto ao Banco Bradesco em Águas Belas, em Pernambuco. Como vocês sabem... Muito próximo, Águas Belas de Santana de Ipanema. Tá ali no limite. São duas cidades tradicionalmente conhecidas pela violência. Pela violência, eu cumpri missão lá, prendendo um ex-prefeito que era candidato a prefeito lá, que tinha, salvo engano, 82% das intenções de voto, e a gente prendeu ele e o pessoal relacionado a ele, né, que fazia parte do grupo criminoso que ele e o irmão comandavam, em Águas Belas. E eles eram assaltantes de bancos. Assaltaram bancos aqui em Alagoas. Magela, olá. Rouba banco, o crime organizado se financiando, seria isso? É uma possibilidade, né? Os assaltos a banco, um explosivo no Sudeste e no Nordeste tem acontecido com bastante frequência, né? Na Paraíba, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, aqui mesmo em Alagoas, tem sido utilizado esse artifício. E cada vez mais essas quadrilhas vão se especializando, né? Não é um fato isolado, você tem muitos fatos. O que me chama a atenção também, a mim e muita gente, como os explosivos são tão facilmente adquiridos pelas quadrilhas, né? Ou pelos grupos que vêm trabalhando com assalto a banco. É possível que seja desvio dentro do Exército? Não acho que não é do Exército, não. Você tem de pedreira, você tem de empresa privada mesmo, né? E você tem obras de arte aí que envolvem detonações de estruturas rochosas, né? Que precisam. Para abrir estrada, você precisa abrir túneis, você precisa do explosivo. Então, você tem uma grande quantidade para aquele trabalho, aí qualquer desvio de 3% desses explosivos, que não é significante para aquela obra, mas é significante para você explodir uma agência bancária. Então, é esse controle que falta, né? Você pode ter a empresa que for. Então, essa empresa adquiriu os explosivos e você teria que ter o controle, esse controle exato, como um controle de banco. Você não vê o fechamento do caixa do banco sobrar ou faltar dinheiro, tem que fechar. A matemática é exata, é precisa. Então, o controle de explosivos no Brasil, ele teria que ter essa mesma lógica, né? Não fica difícil, o doutor Flávio colocou aqui, numa obra muito grande, você tem toneladas de explosivos. Não sei se toneladas, mas muitos quilos. E você vai desviar muito pouco, né? Nem se compara estourar uma rocha. Sim, mas esse núcleo que controla as explosões, a empresa tem que ter, sob esse núcleo, o controle quase que absoluto disso aí. Porque é nesse 1%, 2%, num determinado momento, que você vai juntando e também acontece não é muito
aliás, é com bastante frequência você ir ter assalto a pedreiras e tal, onde tem os dispositivos. Né? Doutor Leonardo, 2 perguntas. A primeira, se o nosso telespectador pode ter uma dúvida, existe alguma tipificação para o crime direcionado ao roubo a banco, ou ele entra também como roubo, e no caso de uma quadrilha, porque caso as investigações apontem que eles de fato eram os envolvidos, nesse caso lá de Águas Belas, acho que também vai se levantar mais da ficha criminal deles. Então, há alguma tipificação especializada nessa questão? Bom dia a todos. Não, a tipificação sim, né? O crime de roubo é previsto no Código Penal, pena que vai de 4 até 10 anos. Recentemente houve uma modificação quando se pratica, por exemplo, o furto, que no caso aí, mediante explosivo, né? Então é uma figura qualificada que trouxe a lei penal recentemente, salvo engano, há pouco mais de 4 meses. Então o fato de você cometer um furto através de explosivos, ele traz à coletividade um maior perigo, um maior risco, traz também ao grupo criminoso uma maior perigosidade, é um grupo que tem um poder bélico muito maior e justifica ter uma pena maior. Então, houve uma modificação no próprio Código Penal para trazer um aumento na pena, no caso, uma qualificadora, para quem pratica o furto mediante explosivo, que é o caso aí. Né? Pelo aquilo que eu acompanhei, realmente é um grupo que tinha uma certa perigosidade, tem até uma imagem passando no carro, né, com pessoas com fuzis, refém, né, dentro do carro. Quer dizer, é um grupo que é organizado e é um grupo que é perigoso, né? E o Estado precisa, nesse momento, dar uma resposta, porque são 11 pessoas organizadas, fortemente armadas, conforme a explicação que o Dr. Flávio deu, né, com explosivos, com metralhadoras, com arma de grosso calibre, que tem uma certa perigosidade. Né? Eu vi das imagens e vi algumas em que mostrava agentes de segurança pública e estavam lá os corpos. São imagens fortes. São imagens fortes, né, que falam que houve troca de tiros com a polícia, né? É claro que tudo tem que ser investigado, né? Não só o que eles cometeram, um eventual excesso que venha a ser praticado, mas em havendo disparo feito legítima defesa, está amplamente justificado nesse caso. Imagine você chegar para uma operação e está alguém com um fuzil, né? E se alguém ameaça apontar para você, a lei autoriza o disparo. E só fazendo uma comparação, lembrando que acho que tem alguma pequena relação com o fato, houve uma discussão na semana passada acerca do abate de pessoas que portavam metralhadoras, né? E até um governador eleito do Rio de Janeiro falou que se portar arma ele é um perigo, logo pode ser abatido. Não pode ser abatido. Um policial que fizer um abate desta forma, pode ter certeza, você vai perder a farda, vai perder a liberdade, porque o Ministério Público não vai aceitar que isso aconteça. E ele vai oferecer contra você uma ação penal, vai perceber que a lei não autoriza o abate, e o abate é um excesso. A única forma de abate que a legislação brasileira permite é o abate de aeronaves que entram no espaço aéreo sem autorização, mesmo assim há todo um protocolo. O fato de alguém portar arma de fogo, por exemplo, como fuzil, isso corresponde a um crime hediondo. Já é um crime portar fuzil, o que não legitima alguém a bater. Lembre-se, se a polícia chegou em uma incursão em um local específico e alguém está armado e ameaça apontar a arma para ele, já pode atirar, porque a lei autoriza a legítima defesa para agressão atual ou iminente, né? No caso, a informação que eu tive foi que houve troca de tiros e, claro, se alguém atirar contra a polícia, ela não vai corresponder com flores, né, e nem com um bom dia. Então, se atirar contra a polícia, a resposta é legítima defesa. Nessa questão do abate, eu vejo que o Dr. Flávio, acredito, tem uma outra opinião em relação ao abate de criminosos. Vamos provocar um debate. Qual seria a atitude de um criminoso, ou de uma pessoa, né, um suposto criminoso, que estaria portando um fuzil com uma mochila cheia de munição, trafegando por qualquer lugar. Eu não entendo qual seria o propósito dele, a não ser atirar em alguém ou matar alguém. Se está com a arma dessa forma, ostensivamente, sabendo que é crime portar uma arma daquela, ainda mais de calibre não permitido, e aí eu faço a pergunta inversa. Qual seria a sua reação, você sendo policial, ao abordar uma pessoa dessa com um fuzil?
Não, a situação que eu falei não foi na abordagem, né? Eu falei no caso de Mas, Janeiro, como, que ele não, mas fala- tem que ter uma alternativa de abordagem. Não, né? então, primeiro, né, o que ele falou ao governador foi alguém estar no helicóptero, iam colocar lá uns snipers para observar que tem alguém armado, vai pegar e abater alguém. Atirador de elite, é esse fato, né? Mas se você chega numa comunidade e tem alguém armado com fuzil e com estojo nas costas, logicamente coisa boa ele não vai querer. Pode ser matar, pode ser fazer segurança, pode ser ameaçar, pode ser torturar, ou seja, o que há de ruim ele vai querer. Mas o que eu digo é o seguinte, a ação do Estado é o quê? Portar arma é crime. Se você chega numa incursão, o cara portou a arma, você diz, renda-se, o cara soltou a arma, não autoriza a legítima defesa. Agora, se a agressão é iminente, se ela é prestes a acontecer, significa ameaçar, apontar a arma, não soltar a arma quando o policial manda soltar a arma. Né? Então, de acordo com o caso concreto, não pode ser agressão iminente. O que eu digo é o seguinte, Flávio, não estou dizendo que eu passo a mão na cabeça do cara, jamais. Né? Uma pessoa com fuzil é extremamente perigoso. O que eu estou dizendo é que a legislação não autoriza a legítima defesa. Agora, se ele ameaça atirar contra o policial ou atira contra o policial, aí a reação é permitida. Eu tive muito tempo na polícia e no caso de um rouba-banco em Quebrangulo, o pessoal fez, eu acho que foi em 2007, o pessoal reagiu, né, a polícia, 2 policiais nossos foram feridos e depois eles foram localizados aqui perto do aeroporto. Onde a gente, acho que era o dia que eu deveria ter morrido, né? Pelo enfrentamento que eu deveria ser o próximo, que eu tive a felicidade ou a infelicidade de chegar na casa e ser o primeiro a abordar quem estava lá com as armas. Felizmente, ele foi convencido a se render e apareceu sem arma nenhuma. Claro que coloquei lá, fiz a imobilização e de lá fui catando as armas. Fuzil, 12, metralhadora, né? Agora, se essa pessoa vem para mim com uma arma, eu posso supor que ele não venha atirar em mim, visto que antes ele já tinha feito isso, ferindo 2 policiais. Mas aí né? estaria autorizado a legítima defesa. Isso é autorizado. Não, Agora, imagine que alguém está armado, se eu aponto a arma, pede para o dele, está parado. Ele solta a arma, entendeu? Ele está dizendo. Se ele está armado, não é o simples fato de alguém estar armado que significa que ele, naquele momento, ele praticou uma ação que dá direito a uma reação que é a legítima defesa. Mas veja, Entendeu? Portar arma, não. O que eu falo é o seguinte, há uma diferença entre legítima defesa e o abate. O abate, que a lei permite, a lei autoriza. A estrito cumprimento do dever legal. O abate, como foi falado e divulgado pela imprensa, ali significa execução, que é a mesma coisa. é uma discussão. E quando eu digo, não é que ele represente uma pessoa boa, que eu leve para minha casa, que eu adote um bandido. Não é isso, não. O que eu digo é que existe uma legislação que deve ser cumprida e para dar estabilidade. Não se pode abater pessoas, por mais perigosa que seja. Porque a punição maior que existe é a privação alguém de liberdade. Mas o que eu digo, que se um policial ou qualquer agente de segurança pública, ele vem atirar contra alguém, ele está executando. E a lei não autoriza a execução. Se um policial fizer a execução pró do governador, do presidente do Congresso Nacional, do comandante-geral, não faça isso. Porque ele vai se esquivar desse fato, vai dizer que é uma justificativa para você, você vai responder um processo criminal, com júri, tudo pode acontecer, você vai perder a sua vida, vai perder a sua farda, vai ser preso, porque obedecer uma ordem. E obedecer a ordem de um superior não significa que você tem que obedecer qualquer ordem, por mais que haja existe a acesso. possibilidade já nesse próximo governo, porque há uma aproximação muito grande do presidente eleito com o governador eleito do Rio, que é o maior defensor da mudança na legislação, que isso seja autorizado e passe a ser lei. Não, mas Se houver uma essa é modificação uma da lei- interpretação que tem o doutor Leonardo. Outros têm outra interpretação. Sim, Isso mas olha, é uma discussão. Porque já houve guarnições policiais ser abatida em pleno voo. O No helicóptero próprio Rio de patrulhando Janeiro, no Morro dos helicóptero Macacos. No Morro dos derrubado Macacos, mais de uma vez. E tomou um tiro de fuzil. Aí aquele cidadão que está com um tiro de fuzil observando o patrulhamento não representava nenhuma ameaça. Sim, eu digo o seguinte, a minha premissa, como disse, é sempre a legislação. Há uma diferença entre aquilo que eu acho que é certo e aquilo que a lei permite. E há situações em que não se admite, a lei falou agressão atual ou iminente. Atual está acontecendo. O que é iminente? Presta a acontecer. O fato de estar armado significa que eu sou perigoso.
Mas não significa que eu iniciei uma agressão à vida de alguém para autorizar a legítima defesa. E são vários casos. Já teve casos em que eu acompanhei, em que alguém atirou contra alguém, ele deu um tiro de volta, e depois, na hora da adrenalina, no sangue quente, ele veio dar ele deu 15 disparos de arma de fogo. Ele respondeu a processo criminal. E a absolvição aconteceu por 4-2. Significa o quê? Que na hora do caso concreto, ele atirou contra alguém, um cara caiu no chão, e quando ele atirou foram 14 disparos de arma de fogo, a vítima teria morrido com um terceiro ou quarto disparo, então teve aí 9 ou 10 disparos em excesso. E por conta desse excesso, o cara respondeu a júri popular. O Ministério Público sustentou uma condenação dele. E a gente sustentou a absolvição para dizer que ninguém o roubou, ninguém vai, na hora do fato, eu vou dar só 2 tiros. Eu vou atirar na perna. Ou senão a cada tiro checar. Checar se ele está bom ou não está vivo, não pode fazer isso. Então, é normal que nesse momento haja o excesso justificado pela própria condição humana. Mas eu digo, portar arma já é crime. Eita, é crime. Tanto é que 38, porta negócio de arma de fogo. Se você portar um fuzil, artigo 16, que já é crime hediondo. A lei já pune o porte. Agora, para autorizar a legítima defesa, depende sempre do caso concreto. E o fato de haver um governo com esse propósito é uma coisa. Agora, se ele mudar a legislação, é diferente. Ele tem uma estabilidade e uma segurança pela legislação. E o que eu digo é que isso jamais será modificado, que autoriza o abate de pessoas. Eu não estou dizendo que o policial tem que esperar o primeiro rajada para poder atirar, não. Claro que não. Magela. Né? Nem tão pouco eu vou nessa discussão entre é melhor um policial vivo do que um bandido. Não, não é isso não. As coisas coexistem. Então, se justificar de acordo com o caso concreto, o policial pode sim atirar. Não autorizar porque cumpriu um dever legal. Não autorizar pela legítima defesa. Magela. Olha, eu acho que essa discussão é uma discussão que ela surgiu como uma plataforma eleitoral. Ela tem ganho força nos adeptos dessa ideia, tanto parlamentar quanto na sociedade. Agora, será que esse é o melhor mecanismo para enfrentar a criminalidade no Brasil? Essas perguntas a gente tem que fazer e tem que fazer, não individualmente, mas fazer publicamente, porque as fronteiras estão todas abertas aí, no sentido agora mesmo na Argentina, essa semana passou, pegaram lá um carregamento com dezenas de fuzis e munição para declarar guerra a alguns países aí. De Nova York, de Miami, você tinha carregamentos aí que ninguém sabe exatamente quantos anos chegando aqui com fuzis. Funcionou, o sujeito mandando lá fuzis. O carregamento pego foi 32, né? 32 no aeroporto do Rio de Janeiro, de São Paulo. São Paulo, Rio. Bom, que vinha com tubos de ar-condicionado. Não, aspirador de piscina. Limpador de piscina, aspirador de piscina, filtro de piscina. Então, ninguém sabe exatamente o que é que está chegando de armamento no Brasil. O que se sabe, pelo menos o que se tem notícia pública aí nas redes e as próprias polícias têm noticiado, é que o arsenal das facções criminosas é bem maior do que o das forças regulares. Então, na hora que você executa o abate, no sentido, o cara está lá na favela, ele tem lá o fuzil, etc., a reação desses grupos em cima da polícia, ela será desferida, inevitavelmente. É onde eu quero chegar. Tem uma história, desculpa. Ela será desferida, né? Porque se o comando disso aí, comando da cadeia, você toca fogo em ônibus, faz o que? Bom, comanda o crime de dentro da cadeia, no meio das ruas, das comunidades, você tem uma reação. Não, mas nós vamos tratar o crime organizado como? Não, tratar como deve ser tratado. Porque primeiro com inteligência, continuar. O Estado passar a ter o controle, e agora o Moro, já que o Moro tinha controle de tudo que acontecia na Lava Jato, ele vai passar a ter o controle de todo o sistema penitenciário brasileiro. Porque ele vai ter lá o Ministério da Justiça, vai ter o Ministério da Segurança Pública, COAF, bom, todo o sistema de inteligência
ou boa parte deles vão ficar Se dentro. reclama que se combate o crime sem inteligência. Aí chega um novo ministro da Justiça, ele organiza a estrutura de Estado. Eu quero informação do COAF, que é onde o crime organizado tem a facilidade, tem a possibilidade de ser combatido com efetividade. Aí muita gente pode acreditar. Vai controlar o sistema penitenciário, que já controlava, né? Depois foi para a Segurança Pública, Ministério da Segurança Pública que decidiu. Com muita razão você tem a possibilidade. Controlar a força de expressão, né? Estava subordinado, né? Aí se você faz gestão, ou se você é bom gestor, você controla. Se você não é gestor, não é nada, o Estado é leniente com isso, aí você não tem controle de nada. Se você é ministro, você é gestor público, você tem que controlar o órgão que você vai dirigir. Então, você está reunindo todos os bancos de dados importantes do Brasil, todas essas atividades relacionadas à criminalidade e segurança pública, nisso. Se você tem um gestor para fazer a gestão de todas essas informações, é claro que deverá ter uma maior efetividade no combate ao crime. Agora, como a gente vem de uma eleição polarizada, aí as críticas vêm da mesma forma. Mas eu não estou fazendo, a minha fala não é no sentido crítico, não. Você disse que o Moro já mandava em tudo e agora vai mandar mais? Mas na Lava Jato, ele como juiz, ele determina. Só que como ministro, você vai ter que ter interface com outros órgãos que nem sempre você determina. É isso que ele está fazendo. Os estados, por exemplo. O Ministério da Justiça não manda no estado de Alagoas. Né? Então, como você não tem uma política, você tem 27 estados. 26 estados e o Distrito Federal. Então, você tem 27 entes federados que você tem que dialogar e montar parcerias. Então, é diferente na minha vara eu determinar. Então, eu estou falando nesse sentido. Então, você vai coordenar toda essa área, agora, só que você, nos presídios de Alagoas, por exemplo, vai depender muito de quem? Do próprio governador, do secretário de segurança e de toda a área de segurança daqui. Para você ter o controle do presídio. Agora, você tem que ter a política. Eu queria entrar nessa discussão com o seguinte questionamento. 11 mortos, 11 homens mortos. Eu acredito que, possivelmente, eu não lembro agora de cabeça, se igualou à chacina dos Solares. Não sei se são 8 ou 9, ou então essa seria o maior confronto. Lá foram 7 mais de 8. Este passa a ser o maior confronto entre forças policiais e o crime na história de Alagoas. O maior número de mortos. O crime evoluiu para isso, né? É o novo cangaço. É o novo cangaço que eles chegam. Até mesmo a morte do Lampião não terminou com tantos mortos. Mas é isso, Lino. O crime evoluiu para isso. Eles não tornam apenas pessoas reféns. Eles chegam, dominam a cidade, rendem as forças policiais e vai explodir banco. E ao sair, leva uns 3, 4 habitantes, bota em cima do capô para se proteger. Pessoal inocente. Aí é onde eu vou aprofundar o meu questionamento. Existe a possibilidade muito forte da reação do crime contra as forças policiais. Um revide, uma vingança. Como é que a gente vai trabalhar isso? Tem teóricos aí que falam que o crime organizado está mais armado porque ele se arma para combater a polícia nas comunidades, como o caso do Rio de Janeiro. É uma tese... É muito mais disputa de grupos do que com a polícia. Mas existe essa possibilidade de revide. Tem várias teses. Os policiais, por exemplo, que participaram, são 3 jovens delegados, inclusive desse último grupo de delegados. 3 grandes delegados. Sim, grandes, atuantes. Mas eles se expuseram. As fotos que circularam nas redes sociais... Ele não está exposto só àquela agressão atual, iminente, injusta, enfim, tudo que o Leonardo já falou. A partir de agora está exposto a interpretações. Sim. Né? Porque todo um discurso foi feito porque os corpos não estavam vestidos. Olha, o policial que participa de uma ação dessa, ele tem o dia seguinte... Ele é visto como um herói. O segundo dia, começam os questionamentos. No terceiro dia, esses questionamentos aumentam e daqui para frente, do terceiro dia para lá,
toda a atividade que ele fez, que teve reconhecimento, depois vai ter vão formular novas interpretações. Porque foram e novos feitos questionamentos que os homens estavam sem as roupas, aí depois por que colocaram as pessoas amontoadas, onde foram os tiros. A cena do crime não é para A cena do crime foi modificada, foi toda essa discussão já ontem mesmo, devido a essa velocidade da circulação nas redes sociais. Ontem, no final da tarde, início da noite, começaram a circular nos grupos. Por exemplo, você para fazer uma abordagem dessa, você está fazendo a abordagem de um grupo que acabou de fazer a informação que se tem é que eles estavam dividindo dinheiro, com fuzis, muita gente, muito carro, explosivo, comemorando. Como é que você se aproxima? Aí você chega com 3, 4 helicópteros para fazer e provocar a rendição, acha que vai se render, enfim. E esse pessoal com explosivo é uma decisão muito difícil. Que para muitos até mais inteligente você se omitir, vamos esperar, vamos ficar de longe dizendo se entregue, né? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A questão da preservação do local do crime é uma obrigação, né? Eu tenho certeza que devem ter fotografias e registros do local do crime. E aquilo que foi mostrado na imprensa foi o depois, né? Os corpos estavam amontoados, certamente para levar para o necrotério, etc., né? Tenho certeza que deve estar lá a fotografia do crime. Fotografou como aconteceu, perícia, o tiro saindo para lá, voltou. O disparo foi feito em resposta, né? E aquilo que aconteceu na imagem decide o que aconteceu depois. Mas realmente a imagem ela dá seja muitas interpretações, né? Que é normal. Eu lembro que teve há pouco tempo atrás um desembargador do Rio de Janeiro chamado, até escritor de livros, ele parou de escrever agora, que estava com o juiz Marcelo Bretas e falou: vamos combater o crime. Tem a foto dele todo sério segurando um fuzil. Entendeu? Aquela imagem da enseja é uma interpretação. Até porque o desembargador não combate o crime. Primeiro, que o desembargador não combate nada. O desembargador julga processo. Quem combate é a polícia e o Ministério Público. Segundo, já começou errado aí. Segundo, se ele fala que vai combater o crime, que é o primeiro erro. E segundo, com um fuzil, o que é que essas pessoas podem interpretar? Então, a imagem é uma fotografia da enseja é uma interpretação, o que significa funcionar pela realidade, né? A realidade pode ser completamente outra. Mas eu tenho certeza que na hora de a polícia esclarecer, ela vai mostrar as fotos. Sim, e como os corpos estavam posicionados, essa sexta-feira, uma coletiva. Estavam posicionados, e é bom porque a gente tem que mostrar a honestidade enquanto servidor público e não só dizer que é honesto, mas mostrar que é honesto. Então, mostrar as imagens, acho que tudo vai estar esclarecido. Mas, como eu digo, a informação que eu teve foi que o tiro foi feito em legítima defesa. Se é feito assim, está plenamente autorizado pela lei. A lei tolera a legítima defesa. Agora, eventual excesso tem que ser investigado e... Tolera ou permite? Tolera. A verdade, permite, né? Tanto é que é chamado como permissivos, são as causas que eles solicitam legítima defesa, título como bem defesa legal, né? Estado de necessidade. Então, a lei permite essa prática, não é dever, né? O dever é título como bem defesa legal. Nesse caso, ele tolera, porque está em jogo a minha vida ou a sua, né? Então, justifica. Então, é possível que se investigue eventual excesso que venha a ser praticado, que na situação em que eu li, não houve excesso, mas é importante que a investigação aconteça assim. Eu queria aproveitar, já que estou com a presença de vocês aqui, tocar num outro assunto, um assunto nacional, que teve muita repercussão também, que é a morte do jogador Daniel, lá no Paraná, que foi para uma festa e na festa, o pós-festa, terminou com a morte dele. A gente também, acredito que em instantes vamos ter as imagens aí de alguma reportagem mostrando esse caso. Esse é um caso que o assassino já está confesso, ele confessou que matou, mas argumentou, e aí é onde eu queria entrar com a sua opinião, doutor Leonardo. Ele alegou, a gente está falando aqui de legítima defesa, ele alegou legítima defesa ao matar o jogador, que segundo ele
estaria estuprando a esposa dele. No entanto, ele não matou naquele momento, né? Ele torturou o jogador por algumas horas e depois mutilou o pênis do jogador e o degolou. Há legítima defesa nesse caso? Com certeza não, né? Olha só, não é legítima defesa. Se é legítima defesa, ela é uma reação. Então, alguém vai me agredir, a agressão iminente, está me agredindo, a agressão atual. E eu reajo a uma agressão, daí é legítima defesa. Por isso que eu falei que o caso dos snipers não seria legítima defesa, porque portar arma é um crime contra a coletividade. E o pressuposto específico da legítima defesa é que você esteja me agredindo e eu reaja contra você. Não há legítima defesa contra o mundo, nem há uma reação contra a coletividade. Existe uma ação e reação específica contra A, contra B e B contra A, né? Então, e o pressuposto de uma agressão atual iminente. Se a agressão é passada, não é legítima defesa. O que significa que se o cara estava estuprando, ele atirou contra o cara para defender a vítima. Não houve tiro. Você pode, é até discutível, né? Eles porque renderam. Se o cara está estuprando, tem que saber qual é a distância do cara que ele estava, qual era o poder bélico da arma, se ele verbalizou, etc. Não, mas também, ele não atirou no cara, não teve tiro. Não, ele falou, não foi? Então, ele certamente foi aí é esfaqueado. Tortura, houve um homicídio, é uma série de crimes. A agressão atual é vingança. Teve há alguns anos um caso, eu não lembro qual foi o estado, estava lendo isso aí, em que o rapaz falou, só amanhã de manhã eu vou lhe matar. Pode esperar que eu vou lhe matar. Isso era um dia, à tarde, por aí. Ele sabendo que ia morrer, a ameaça é séria e infundada e chegou e matou o rapaz hoje, se precavendo uma ação que aconteceu amanhã. Isso não seria legítima defesa, né? No caso concreto, ele foi absolvido por outro fundamento, né? Mas também não é legítima defesa. Por quê? Porque a lei, só uma coisa, a lei é que confere estabilidade, né? E a lei falou agressão atual ou iminente. Se a agressão é futura, aí depende, é futura e certa ou futura e incerta. Era para ele ficar esperando. Se é futura e certa, ele podia praticar uma conduta hoje. Por quê? Porque para ele não é exigível a prática de outro comportamento que não seja aquele. Ninguém está obrigado a amanhecer o dia, esperar o rapaz aparecer na sua frente e matar. Mas depende de quem fez a ameaça. Mas né? a gente teve um caso até aqui em Alagoas, que o suplente combinava com outro suplente que mataria um vereador em Giraldo Ponciano, eu lembro bem disso. E o áudio vazou, o áudio da conversa deles, combinando, ele conversando com um pistoleiro que queria... E ele não foi preso, porque o crime não chegou a ser consumado. Aí que, inclusive, alegaram que na época que combinar, acertar crime, não tem crime. Porque atos de cogitação não são punidos, né? Isso. A mera cogitação não é, né? Eu posso querer matar aqui um de vocês e tá andando com uma pedra. Calma, mano. Andando com uma pedra, né? Andar com uma pedra é uma preparação. Eu não comecei a executar. Agora, na hora que eu pegar, apontar, aí já pode preparar para me encontrar no Mas então é possível que a pessoa seja pega combinando e... Mas, assim, tudo depende... do caso. Caso a caso. Assim, a legislação traz os requisitos. Você vai observar se aquelas condições elas se enquadram de acordo com o próprio caso Mas concreto. no caso do Daniel, o delegado disse que pelo exame... Ele estava com 13 miligramas de... 13? 13. Ele estava completamente embriagado. Ele não tinha condições nem de esboçar a reação absoluta nenhuma. Porque a festa começa à noite e termina no outro dia de manhã. O próprio autor do crime, ele disse que foram consumidas 35 garrafas de vodka num grupo relativamente 12 pessoas. pequeno. Pessoal bem comedido, né? Ali, doutor Flávio, pela sua experiência, o senhor arrisca dizer algo que aconteceu ali? Ali? O cara já testemunhas falam que o criminoso disse, não se mexe com mulher de bandido, né? Sim. Então, uma frase dessa dá para ver bem ver o que é essa pessoa. Ele faz tudo aquilo, depois liga para a mãe do jogador. Então, muito complicado. É um caso que ganhou repercussão porque
Até jogadores seria uma grande promessa, chamava de jovem Messi, alguma coisa assim. Não, mas estava no São Bento. Já não vingou. Porque não vingou. Ele não E esse vingou comportamento dele... por causa do mostra bem comportamento. Os clubes o tiravam. Ele era um bom jogador, só que ele dava problema no extracampo. Ele tinha problema já com álcool. 24 anos, ele sempre se excedia. É tanto que a festa no Paraná, o São Bento é o time de São Paulo. Ele saiu de São Paulo para ir curtir uma farra no Paraná. Ou seja, não é uma atitude que se espera de um atleta profissional. Não, o atleta profissional tem todo o direito de ter sua vida social, de beber. Atleta de alto nível, não. Ele é profissional. Ao menos no momento de folga. Eu sou atleta amador. Se você toma 2 taças de vinho no outro dia, se você for correr, você tem diferença no batimento cardíaco. Imagine um atleta de alto nível, mas que ganha para isso. Esses momentos de folga... De repente, tem uma semana de... Vamos tomar 4 garrafas de vodka, né? Mas o fato é o seguinte, que independentemente de beber ou de sair de Sorocaba para Curitiba, porque já tinha morado em Curitiba, o fato é que ele foi cruelmente assassinado. Né? Nada justifica. E agora você vai ter o tamanho, um monte de álibi já foi criado, e as testemunhas começam a cair também a ficha das próprias pessoas que ajudaram, que participaram e que viram ali a cena. Né? Começa a cair a ficha da gravidade do fato. Né? Você tem um primeiro momento e a gravidade, né? Que é quando tiram ele do quarto. O primeiro momento, que aí começam as agressões. Depois você tem um segundo momento, que é mantê-lo em cárcere privado, apanhando de todos os homens que estavam na festa. E depois, quando botam ele na mala do carro e dizem que vão levá-lo para algum lugar, não dizem... E depois, 3, 4 dias depois, surge a justificativa de que estaria sendo um estupro. Lino, vamos voltar para o caso dos assaltantes. Aí você que é jornalista, né, que você tem uma formação bem, assim, de profissão jornalista, você nessa entrevista de hoje na polícia, qual seria seu questionamento? O meu questionamento sobre essa ação da polícia com os assaltantes. Como foi que eles souberam que os assaltantes estavam lá em Santana do Ipanema? Isso eu respondo. A atividade de inteligência, monitoramento, e toda vez que você utiliza um equipamento de comunicação, ele dá a coordenada geográfica, né? Georreferenciada. E isso aí eles já acompanhavam e tantos que sabiam disso. Mas o que a gente está questionando aqui é os questionamentos que a gente está falando, dos questionamentos que irão fazer a polícia nesse momento. Você registrou que se trata de um número recorde de mortos. De mortos, né? Então, o que é que o jornalista ele vai explorar nesse momento, né? Não, primeiro eu exploraria saber como foi que chegaram lá, porque o crime foi em Águas Belas. E aí eu não sei se tem conectividade das duas polícias, já de Pernambuco com aqui a de Alagoas. Geograficamente colado, Geograficamente, né? São municípios próximos. Colado, Águas Belas com o Ouro Branco, né? Se não me engano, é Ouro Branco. Ouro Branco ali... Santana do Ipanema. E aí esse seria meu primeiro questionamento, e depois esse número recorde de número de mortos, porque chama a atenção. Ontem os principais portais de notícias do país estampavam esse caso de 11 mortos num confronto policial. E são 11 mortos, é um número elevado, chama atenção. Mas aí a gente pode fazer, inclusive, um paralelo com esse caso do Paraná que a gente estava falando aqui, porque a quantidade de pessoas envolvidas. Todas as pessoas que estavam na festa se envolveram no caso, porque os homens passaram a agredir o jogador. Será que foram todos? Até agora, todos os que foram... Mas separa aquele que agrediu, o que torturou e o que matou. Então, por isso que eu fiz por momentos. Deu um chute.
agressores, torturadores... Mas aí a agressão ela foi duradoura, pode ser tortura, entendeu? A ocultação do cadáver. Ocultação de cadáver, E houve mutilação. um acordo ali com as pessoas que estavam na festa, que ninguém... foi antes ou durante? Que a versão que prevaleceu foi de que ele teria saído com outras pessoas que também estavam na festa, que tinham chegado com ele, e até vazar o contato, e a gente entra nessa questão da tecnologia, que foi o contato que ele fez com um amigo, mostrando que estava transando com a esposa do assassino. No primeiro momento, aí você tem até... Só se mudou a versão depois disso. Você tem posicionamentos até favoráveis ao jogador, né? Que alguém diz, sabe, o cara faz isso com a mulher do outro. Mas quando a investigação evolui e que vão aparecendo outros atores e outras circunstâncias, aparece a mãe do jogador conversando com a menina, e com o homicida, né? Dizendo que ele diz, como aconteceu isso? Estou aqui disponível para lhe ajudar. Aí vai desconstruindo toda a versão e ele se complica a cada dia que a investigação evolui. Então, por isso que eu digo que se eu tivesse a oportunidade de perguntar, no caso aqui de Santana de Ipanema, como chegaram, porque saber os detalhes de como descobriram essa casa na zona rural, porque ao que tudo indica, era um lugar ermo, né? Bastante distante, de difícil acesso. É muito mais, isso aí é muito mais fácil do que andar para frente, né? No lugar ermo, que você chega lá com 11 homens ou mais homens, com 2 ou 3 caminhonetes, então chama atenção em qualquer lugar do Brasil, não é só... Tem casos em que alguém vem de um estado, vai morar em outro estado. Se você faz o quê? Não, moro em primeira pergunta lugar tal. Um cidadão... Eu vou fazer o que aqui? Não, vim trabalhar. Certo, tá certo. E quem é a sua mãe? Não. Tá. E o seu pai? E aí, ninguém vem lhe visitar, não? Aí já começa a desconfiar. Alagoas é um estado pequeno, mas tem muitas áreas do Leonardo. Por exemplo, você sai de Piranhas para Inhapi. É uma distância relativamente curta, mas nesse trecho você tem vários pontos que você pode passar muito tempo sem ser descoberto ou avistado por alguém. Então... Mas o fato de você alugar um imóvel, se estabelecer ali... em algum momento... Mas aí a gente vai ter que saber se era um imóvel alugado, se era a casa de algum deles, uma casa abandonada. Podia ser a casa de algum deles. Pode ser. Ou de um familiar deles, aí a gente vai saber se tem mais... A investigação vai apontar. A investigação, o inquérito vai apontar tudo isso, né? Pelo menos deve apontar, né? Mais uma vez, o que chama a atenção é o elevado número de pessoas mortas. A gente está tratando da vida e morte de pessoas que eu já tive a oportunidade de prender alguns, e eu já falei aqui, quando eu fui prender 6 em Cabrobó. E esse pessoal tinha feito um assalto a banco aqui em Viçosa. Ao sair, passando por Correntes, tinha um cidadão na calçada, estava ali, estava só vendo passar carro, passou, fez um tiro de fuzil, matou esse rapaz. Sem que a pessoa apresentasse qualquer risco a ele, absolutamente nada. Então, é esse tipo de pessoa que a polícia está enfrentando. Eu sei. Então, eu tenho a plena certeza disso. São pessoas que não dão valor nem à própria vida, quanto mais à vida dos demais. Da vida de sociedade. E muito menos ainda eles dão valor à vida de um policial. Muito menos. Eu até entendo que hoje um policial, quando vai para a rua, ele tá fragilizado. É tanto que a gente vê inúmeros casos de policiais que, quando sai do quartel ou da delegacia, tiram a roupa lá mesmo, para não chegar em casa de farda, para não ser... Nem é só... Quando você pergunta, você é o quê? Servidor público. Não se identifica... É a rendição do Estado, né? O senhor falou aí da especialização do crime organizado. O crime mudou de característica. Hoje, 11 pessoas... Eu não consigo imaginar, na década de 80, um assalto a banco com tanta gente envolvida. Não, tem mais. Em Osasco, aquelas
lá no Paraguai também, que foi o PCC Sim, quem fez. mas aí você tem uma estrutura... Não, de 40, de 50 pessoas. Eu estou dizendo nos anos 80. Um assalto a banco era 4 pessoas combinavam, ia lá, chegava no caixa ali, nós não tínhamos portas giratórias, não tínhamos, aí chegava assaltando ali no caixa. Era assim, os roubos a banco. Mas também o grau de violência e de sofisticação do crime que se organizou e passou a ser uma atividade altamente rentável, não era naquela época uma coisa como é hoje. Você tem facções, você tem dezenas de facções no Brasil, de grupos que vão assaltar banco, que montam empresas para lavar dinheiro desses assaltos, do tráfico de armas, de drogas, de tudo isso aí. Então, a complexidade do crime aumentou que a gente nem imagina. É evidente que boa parte dessas organizações, elas têm também um setor de inteligência. Sim. Claro. Pode não ser no grau do Estado, do ponto de vista tecnológico, mas eles têm um grau de inteligência, porque ninguém rouba, por exemplo, uma sede do Banco Central com cento e tantos milhões de reais, porque um cara é um tatu. Ele inventou de querer roubar o banco em Fortaleza e levou. Veja que ainda tem dinheiro e repercussão dessa ação. E gente que ainda não foi preso daquele ato. E muitos já morreram. Esse dinheiro nunca mais será visto pelo Estado brasileiro. Nunca mais. Uma parte dele foi recuperada e uma pequena parte. Eu acho. Foi quando a apreensão daquela carreta que estava transportando os veículos com então, veja dinheiro. Que grau de sofisticação você vai tendo, né? E as conexões internacionais, as relações, são coisas que. Eu acredito que nem um quarto chegou a ser recuperado desse dinheiro. Não chegou dos 165 milhões, não foi nem um quarto. Não me lembro exatamente, mas porque muito pouco dinheiro foi recuperado. Você recupera dinheiro de assalto, de corrupções praticadas, não se recupera nunca. Jamais. Então, essa ilusão de recuperação ela jamais vai acontecer. E a inteligência no mundo... O máximo é a responsabilização, agora o dano vai... A profissionalização do mundo do crime. Aquele caso onde os líderes do PCC foram mortos lá no Ceará. Eles viajavam do Ceará para São Paulo de helicóptero. Veja quem está envolvido. Você tem lá militar, você tinha lá militar envolvido. Quase 3 mil quilômetros. Você tem piloto envolvido que era militar. Esse grau de sofisticação profissionalizado e de infiltração dentro do aparelho do Estado é muito grande. Então, é por isso que é uma coisa que rende muito dinheiro. Que quem está operando que morreram aí, os outros que estão operando, não são esses os que estão decidindo, não. São os pensadores de organização. Mas tem alguns morrem, esses pensadores. Aqueles do Ceará, eles já eram figuras da cúpula do PCC. Da cúpula do PCC. O Jorge Rafat, lá em Ponta Porã, sim, era um dos líderes. Era um cara que tentou, ele promovia a paz, né? Administrava o crime ali na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabadeiro. Foi quando o PCC começou a entrar lá, o CV também, mas o PCC ainda muito mais forte. Houve a união PCC, quando estavam unidos ainda, PCC e CV, para matar o cara lá, o chefão. Foi com arma que furava tanque. Uma metralhadora antiaérea, né? E o operador quem era? Um ex-militar recrutado pelo PCC, um militar da aquela cena é forte. Parece cena de filme. Por que no Paraguai você compra arma com tanta facilidade? O Paraguai produz arma? Tem alguma empresa lá, alguma indústria de armamento bélico desse grau? Não. Então veja que a globalização, o tráfico de arma no mundo, ele é bem maior do que as forças do Estado, né? Dos Estados nacionais. Então o Paraguai é uma espécie de enclave, mas é uma entrada para o Brasil, mas pode ser também a Argentina, pode ser a Bolívia, pode ser o Suriname, pode ser tudo, né? Então, a integração nesse aspecto das polícias no mundo inteiro, elas têm que trabalhar em conjunto mesmo. Então, quanto mais interligado tiver, mais você vai, porque você sabe onde é que está sendo fabricado aquele tipo de armamento. Mas se sabe, viu, Marrela? Já teve elementos integrantes do PCC presos no Paraguai com a polícia de repressão ao narcotráfico paraguaia. Você tem o Fernandinho Beiramar, que foi preso na Bolívia, né? Na Colômbia, que a ligação dele com as Farc.
E existe isso. Você há pouco falou do carregamento de armas que chegou na Argentina e estava sendo monitorado desde a sua origem. Então, existem as cooperações, e principalmente agora com tecnologia, né? Que você consegue rastrear toda essa movimentação. Eu queria agradecer a vocês e queria chamar a atenção para você que nos assiste em casa. Há anos acompanhando o Segurança em Foco neste formato. Só que este é o último episódio do Segurança em Foco neste atual formato. Eu quero passar a palavra para o Dr. Flávio Saraiva, porque teremos um novo Segurança em Foco. Eu espero praticar o aprendizado, né, do aprendizado que tive aqui. Tive você, Viderlan, o Wilson Júnior, Mauro, Odilon, enfim, são grandes profissionais que de cada um eu espero pegar qualidades e espero desenvolver essa missão a contento. É um grande desafio na minha vida e, sinceramente, é uma missão que me faz feliz, porque eu sempre pretendi trabalhar no jornalismo. A gente conhece que o senhor é um homem que cumpre missões muito bem cumpridas. Queria agradecer a presença de vocês. Alguma palavra? Posso facultá-los? Queria dar as boas-vindas ao Dr. Flávio, né, nesse novo formato, né? Agora nosso comandante. Né? Estaremos aqui felizes por serem seus subordinados, entre aspas, claro que falando brincando, né? Mas claro que as boas-vindas, porque a gente tem certeza que a preparação, a competência, aí lhe sobra, entendeu? Então, obrigado. A gente vê com muita alegria isso, claro, há uma tristeza de um lado, né, que é um colega que vai para uma outra função, e uma alegria de um outro, né? Então, brigaremos menos. Discutiremos menos. Discutiremos. Magela? Não, acho que é uma boa iniciativa e um teste para o Flávio. Verdade. Ele passa numa situação... A nossa aqui é muito confortável, né? Como aí é mais debatedor, difícil. agora de passar a ser o apresentador, o coordenador, acho que é uma situação mais... não digo que complicada, mas é uma outra face da atividade, né? Então, você que nos acompanha semanalmente aqui na TV Mar, canal 25 da NET, ou pela Gazeta Web, na próxima sexta-feira já teremos um novo Segurança em Foco, sob o comando dele, Dr. Flávio Saraiva, com toda a sua experiência, consultor em segurança, delegado de Polícia Civil. Temos muito a aprender com ele nessa próxima missão, e ele é da turma da missão dada, missão cumprida. Seja bem-vindo, Dr. Flávio. Obrigado, até sexta-feira. E na sexta-feira a gente volta já sob o comando do Dr. Flávio Saraiva. Agradeço ao Dr. Geraldo Magela, Dr. Leonardo Moraes, e agradeço a você que ficou ligado com a gente neste Segurança em Foco. Tchau!